Chamo para compor a mesa a última candidata da noite, Natália, e passo a palavra para o senador João Pedro. Vai ligar a câmera ou não? Já está Tá ligado. ligado. Tá ligado? Ah, pra mim não tá aparecendo aqui. Mas tudo bem. É, Primeira pergunta. É, O que é uma onomatopeia? Excelência, a onomatopeia significa dar falas a seres inanimados. Dê um exemplo. Como, por exemplo, nos desenhos animados, quando os carros começam a falar. Segunda pergunta. Qual a locução adjetiva de gato? Pode repetir, por favor, Excelência? Eu gostaria que o senhor me disse a locução adjetiva de gato. Excelência, a locução adjetiva de gato é felino, E de leão? leonino. Terceira e última pergunta. Qual o adjetivo pátrio de quem nasce em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro? Não me recordo, Excelência. Estou satisfeito. Boa sorte. Passa a palavra para o próximo professor aí. Obrigada. Boa noite, senhora Natália. Boa noite, Excelência. Você é o seu examinador de noções de direito. Tudo bem? Podemos começar? Podemos. Vamos lá, então. Em quais casos o aborto é permitido? Excelência, de acordo com previsão expressa no Código Penal, o aborto é permitido para salvar a vida da gestante ou, no caso da gravidez resultar de um estupro. E existe também o aborto jurisprudencial, que é no caso de um feto anencéfalo. Segunda pergunta. Quais tipos de crimes que vão ao tribunal do júri? Excelência, os crimes que são de competência do tribunal do júri são os crimes contra a vida. Culposos também? Não entendi. Os crimes culposos contra a vida também vão para o tribunal do júri? Não, só os crimes dolosos contra a vida. E os conexos? Não, Excelência, apenas os crimes dolosos contra a vida. Terceira pergunta. Segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil, dê 2 exemplos de deveres do policial civil. Excelência, segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil, são deveres do policial civil ser assíduo e pontual e portar a carteira funcional. Satisfeito? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidata. Boa noite, Excelência. A senhora está preparada? Sim. Perfeito. Primeira pergunta de criminologia. Quais são as 3 fases do estudo da vítima? Excelência, em um primeiro momento, existiu a fase de ouro da vítima, em que era a vítima que atribuía a penalidade do criminoso. Nessa fase, era vigente a lei de talhão, olho por olho e dente por dente. Em um segundo momento, o Estado passou a pegar o poder de punição para ele. E houve a fase de neutralização e de esquecimento da vítima. O Estado se preocupava apenas em punir o criminoso e esquecia dos interesses da vítima. Por fim, em um terceiro momento, com a existência do Holocausto na Segunda Guerra Mundial,
houve a terceira fase, que é a fase da revalorização da vítima. Nessa fase, o Estado volta a se preocupar com a vítima e os seus interesses, se preocupando principalmente em ressarcir ou reparar o dano sofrido pela vítima com a conduta criminosa. Segunda pergunta. O que é a cifra cinza? Excelência, as cifras cinzas tratam-se de crimes que chegam ao conhecimento da autoridade competente, no entanto, não são processados, em razão de algum acordo realizado pela vítima e pelo infrator, ou de simplesmente a vítima não ter interesse em dar continuidade à ação. Terceira e última pergunta. O que é personalidade em criminologia? Não me recordo, Excelência. Estou satisfeito. Passo a palavra para o examinador João Pedro. Obrigada. Vamos lá, Natália. Fazer os apontamentos aqui da sua disciplina, tá? Em relação à postura e fala, uso do vernáculo, capacidade de argumentação, essas coisas eu gostei, tá bom? Você tá com uma boa... Então, consegue externar bem o seu conteúdo, tá? Você fala bem e eu gostei da sua postura. Em relação ao mérito mesmo do conteúdo, daí você não foi tão bem. Das 3 perguntas, você acertou apenas uma, né? Que foi triste. Que foi da locução adjetiva, né? E por incrível que pareça, você acertou a que era a decoreba, né? Que geralmente poucas pessoas acertam. Você acertou a locução de gato, felino, e eu fiz uma pegadinha, né? Perguntei de leão. Às vezes a pessoa pensa também, felino também, né? Mas na verdade leonino, e tá correto. Você foi bem nessa pergunta aí. Em relação à onomatopeia, você disse para mim que era uma figura de linguagem que traria características humanas a seres inanimados, isso? Isso. Isso daí seria personificação, né? Outra figura de linguagem. A onomatopeia, ela é uma figura de linguagem muito comum em histórias em quadrinhos, que é aquela figura de linguagem que tenta reproduzir por meio escrito sons ambientes, entendeu? Por exemplo, acabou de passar um carro aqui na rua e acelerou, aqui, acho que pegou no vídeo aí. Se fosse ser reproduzido num texto de um HQ, por exemplo, uma história em quadrinho, o autor utilizaria dessa onomatopeia para reproduzir esse som do carro. Por exemplo, no quadrinho é muito comum o toque-toque, né, de uma porta ser reproduzido ali por meio escrito ou de imagem. Então, isso daí é a onomatopeia, tá? O conceito dela é basicamente figura de linguagem que tenta reproduzir por escrito sons ou ruídos ambientes, tá? Pode ser também que ela reproduza sons de animais, fenômenos da natureza, tá? Então, dentro da figura de linguagem, ela é considerada uma figura de som, tá? Porque tem aquela divisão de figuras estilísticas, figuras de som. E a terceira e última pergunta, que foi uma outra decoreba também, eu perguntei o adjetivo pátrio de Nova Iguaçu, essa foi para derrubar mesmo, e de quem nasce em Nova Iguaçu é iguaçuano, tá? Iguaçuano. Confesso para você que nem eu acertaria esta, porque é uma pergunta de decoreba e muito específico, né? Tipo, uma cidade bem específica, então a gente não se apega, mas é isso, tá? Ok. Os apontamentos, tá bom? Parabéns, muito obrigado por participar aí. Eu que agradeço. De nada. Natália, fazer aqui os seus apontamentos, a disciplina de direito. Foi muito bem na minha matéria, tá? Gostei muito da sua postura também, postura perfeita para a prova oral. Então, mesmo termos que o João Pedro falou para você. Vamos aqui ao mérito das questões. Primeiro, em quais casos é permitido o aborto. Vocês recordam, inclusive, daquela hipótese jurisprudencial, né?
muito bem. Até o terceiro mês da gestação, primeiro trimestre, né? No caso de feto anencefalo, era isso, né? E aquelas hipóteses de aborto necessário, de aborto humanitário, terapêuticos. É isso aí mesmo. Vamos ali Quais tipos de crimes que vão ao tribunal do júri, né? Que eu perguntei para você, você se recordou inicialmente dos crimes contra a vida, né? Daí eu explicitei, né? Falei para você explicitar um pouco mais, né? Falando dos crimes dolosos contra a vida e abarca também os conexos, tá bom? É uma regra do direito ordinário. Né? A competência do júri também atrai os conexos. Então, é dolosos contra a vida e conexos, tá bom? Na terceira pergunta, eu te perguntei acerca da lei orgânica, né? Para você me falar 2 deveres do policial civil, você acertou. Ser assíduo e pontual e portar carteira funcional. A hora que eu falei, parece que você tomou um susto, né? Não sei se você ficou com medo de não se recordar. Eu senti que você tomou um sustinho. Né? Só não deixar. Eu estudei isso essa semana. Só não deixar transparecer muito, né? Eu até pensei, nossa, ela se assustou. Mas é isso aí mesmo, você recordou de 2. Perfeito, tá bom? Certo. Obrigada. Valeu. Vamos lá, Natália, criminologia. Bom, a primeira pergunta que eu te fiz, você deu uma aula, né? A questão das 3 fases do estudo da vítima, você falou a questão de como você construiu sua resposta, de como você foi passando fase a fase, dando os exemplos. Não tenho nada para agregar nessa sua resposta. Foi, inclusive, melhor do que está aqui no meu gabarito. Tá? Bem melhor mesmo. Obrigada. Parabéns. Depois eu perguntei para você a questão da cifra cinza. Você falou corretamente também, que são os crimes que são resolvidos na delegacia de polícia, né? Não chegam a uma persecução maior, né? Uma fase processual, ou por resolver-se ali na própria delegacia, ou porque a vítima, nos crimes que precisam de representação, não quer dar continuidade. Tá bom? Então, perfeita sua resposta. E como você estava indo muito bem, eu fiz uma outra pergunta um pouco mais difícil, que é o que é personalidade em criminologia. Essa questão ela tem no livro lá da Mônica Gamboa também, que ela pergunta o que é caráter, o que é personalidade e o que é temperamento. Personalidade é o conjunto de fatores ali pertinentes ao indivíduo, né, da sua psique, da sua formação, que influenciam na forma com que ele vai lidar com os seus semelhantes, a sociedade, a forma que ele vai ver o mundo, tá? É basicamente a sua formação psicológica. Isso é a personalidade. É uma questão assim que se for fazer uma análise fria, até foge da criminologia, mas como a criminologia é uma ciência interdisciplinar, né? Tá aí uma questão bem relevante. Tá bom? Ok, tá bom. Parabéns aí pela sua postura e pelas suas respostas. Foi muito bem. Obrigada.